Bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor, por essa plataforma. Obrigada por cada pessoa que entra em contato conosco, Senhor, nessa plataforma, através de publicações, de livros, treinamentos presenciais. Obrigada por cada vida que está conectada com o nosso ministério. Obrigada, Pai, por cada parceiro do nosso ministério, cada contribuição, cada oração. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa família que o Senhor nos deu. Nós somos a tua família, Senhor. Eu te agradeço por esse ministério, por essa direção que o Senhor nos dá, por esses ensinos que o Senhor nos traz. Obrigada, Senhor. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito aqui e nós vamos te dar glórias ao Senhor. Cada conhecimento revelado que o Senhor nos dá, nós temos o compromisso de colocar em prática e nós damos glórias ao Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, não há outro. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome aqui nesse lugar. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada. O Senhor é o nosso tudo. Obrigada, Pai, obrigada, Espírito Santo. Amém. Nós começamos na segunda-feira uma série chamada Não Desista e a gente tem falado sobre, especialmente sobre esses últimos dias, né? Viver nesse mundo aqui, nesse estado de agora, esse estado vai mudar, né? Mas esse estado de agora, esse sistema desse mundo é um sistema de engano, é um sistema instável, é um sistema de mentiras e Deus não criou a gente para ficar dependente do sistema desse mundo. E especialmente essa época de agora, nós estamos nos últimos dias, especialmente nessa época de agora, nós não podemos nos dar ao luxo de vivermos uma vida no natural, né? Na segunda-feira a gente falou sobre sendo arrancados dos 5 sentidos, né? Não tem como nós vivermos no sobrenatural. Ontem a gente falou sobre fadiga mental, né, e física, que é a estratégia que o diabo quer usar para cansar as pessoas e ele vem marretando com as ideias dele, né, que são mentiras, todas as ideias dele são mentiras. Então a gente tem falado sobre como nós devemos nos comportar, nós precisamos entender quem nós somos. Porque não tem como viver no natural, especialmente nos dias de hoje, é ter uma vida de sofrimento, é ter uma vida de muita dor. E Deus não quer que a gente tenha isso, Ele nos deu tudo já para que nós tenhamos uma vida de vitória mesmo, todos os dias das nossas vidas, que a gente cresça mais e mais e mais em alegria, em tranquilidade e que a gente ajude mais e mais pessoas. E a gente tem feito essa série agora com o título Não Desista. Não desista, não fique apavorado com o que está acontecendo lá agora. Não fique intimidado com as notícias que você vê na televisão, que você recebe no WhatsApp. Filtra, diminui. Se você não consegue ficar sem se atualizar, se você quer ter algumas notícias, filtra, diminui pouquinho tempo para você se expor àquilo. Filtra as mensagens que você recebe no WhatsApp. Filtra a mídia social, filtra. Foca no que Deus fala na palavra dele. Por quê? Porque a palavra de Deus, João 6,63 fala que a carne não traz nada de bom, a carne só gera morte, mas o Espírito, as palavras que eu falo a você, Jesus fala, são Espírito e vida. Então quando a gente vê o que Deus fala, o que vai acontecer? Espírito e vida, o Espírito de Deus e vida vai ser ministrado em nós. Quando a gente foca em carne, em coisas de medo, de noticiário, sistema desse mundo, o que vai ministrar? Morte. Por isso que uma pessoa que fica lá se alimentando do que ela vê, noticiário acabou, começa outro noticiário. Aí a notícia ruim é o que está acontecendo ao redor do mundo, no país tal, no outro país, a situação mundial, aí vem notícia no WhatsApp. Como que essa pessoa vai ficar? Sugada, ela vai ficar com fadiga, ela vai ficar cansada, né? Eu não preciso falar isso pra você já sabe disso, né? Então hoje a gente vai falar sobre o que acontece. Ontem a gente falou sobre fadiga mental e física. Se você não assistiu, eu quero encorajar você a assistir, compartilhar. A gente precisa entender como a gente funciona, né? A gente falou que a nossa mente consciente, o nosso cérebro e o nosso corpo, eles cansam. Então a gente precisa o quê? Fazer uma higienização. A gente precisa estar o quê? Fazendo uma limpeza lá com a palavra, orando em línguas. A gente falou sobre isso ontem. Hoje a gente vai falar sobre a mentalidade velha versus mentalidade nova.
E eu queria começar, né? A gente vai estar falando sobre faxina mental mesmo, é uma faxina mental que Deus quer fazer na gente. As pessoas falam, esse negócio de Bíblia, de igreja, é uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral, meio tem que lavar com a palavra vai entrando e vai limpando. É uma lavagem cerebral, não é uma manipulação, né? Eu não tô falando de denominações específicas, eu tô falando da palavra de Deus, do reino de Deus, de Jesus. Jesus não é manipulação, a palavra de Deus não é manipulação de forma nenhuma. Ela vem e lava a gente de pensamentos errados. Então é uma lavagem, né? Uma lavagem mental. As pessoas falam lavagem cerebral, mas o cérebro processa a mente, então pode-se dizer que a Bíblia vai fazendo aquela lavagem cerebral, aquela lavagem mental, você vai ficar limpinho, você vai ficar poderoso, você vai ficar empoderado, as pessoas vão olhar e não vão saber o que fazer com você, porque você vai estar andando com prosperidade, com paz, com saúde. Então quando as pessoas forem zoar, quando elas forem falar, essa palavra zoar ficou um pouco feia, né? Mas quando as pessoas forem zombar, né? Zombar é mais apropriado no português. Zoar é mais gíria, né? Não combina com uma mulher de Deus. Mas eu não vou apagar não, vou deixar aí. Vocês me amam. Eu também amo muito, eu amo muito vocês. Eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que conecta aqui conosco, se conecta com o nosso ministério. Eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de vocês. Vou deixar isso aí pra ficar um pouco engraçado. Quando alguém for zoar você, você com esse negócio agora de crente, de lavagem cerebral, você só dá um sorriso, né, sabendo quem você é de verdade. A gente vai falar sobre isso hoje. Quando você recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, o seu status muda. Você passa a ser, antes era criatura de Deus. Antes eu era criatura de Deus. Você recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, você passa a ser filho ou filha de Deus. Essa é a sua nova identidade. O seu espírito não foi melhorado, ele foi recriado. Você, apesar de você não ter saído da terra, apesar de seu corpo não ter mudado, da sua mente não ter mudado, o seu espírito ele foi completamente recriado. E essa é a sua identidade verdadeira. E essa identidade verdadeira, que é o seu espírito, você é um espírito, preste atenção, você é um espírito, você tem uma mente e alma, são a mesma coisa, e você mora num corpo. Antes de receber Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, o seu espírito estava morto, desconectado de Deus, conectado com o diabo. Você recebeu Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, o seu espírito ele foi automaticamente, instantaneamente recriado, nascido do céu, você foi arrancado das garras do diabo, você não tem mais nada dele, não tem mais nada em você, e você agora é um filho de Deus. Você não é só uma criação, você é criação de Deus, mas você não é uma criatura de Deus, você é um filho e uma filha de Deus. E a sua identidade é o seu espírito. Agora, o seu espírito recriado do céu, ele tem a vida do próprio Deus dentro dele. O Espírito Santo agora, que é o próprio Deus, passou a habitar dentro do seu espírito. E o seu espírito ele é completamente ensinável. E o espírito, a comida do seu espírito, para você ficar forte espiritualmente, a comida do seu espírito é a palavra de Deus. Então agora, o seu espírito recriado do céu, o Espírito Santo morando dentro do seu espírito, ele começa a te ensinar a palavra de Deus. Você precisa tomar a decisão de focar e aprender e se expor ao que a palavra fala, a pregações ungidas. Então agora o seu espírito tem condições de aprender. Ele tem condições de aprender. Agora percebe, a sua identidade nova é o seu espírito novo. A sua mente, que você não perdeu, você não ficou abilolado, você não teve uma amnésia, você se converteu, você recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a sua mente não mudou automaticamente. Aquela mente que aprendeu os caminhos do mundo, que aprendeu o sistema desse mundo, que aprendeu a mentir, que aprendeu a ter inveja, que não é pra condenar não, é o que a gente aprendeu no mundo, o sistema do mundo é assim, aprendeu a ter medo, aprendeu a ter preocupação. Essa mente,
mente não muda automaticamente, ela não muda assim igual o seu espírito, ela não é recriada instantaneamente, ela tem condições de ser transformada. E aqui é que entra o que a gente vai falar hoje, mentalidade velha versus mentalidade nova. O que a gente vê é que o que precisa acontecer agora? Você é um espírito novinho, então agora você precisa, à medida que você lê a palavra e coloca em prática, o Espírito Santo não só vai alimentando o seu espírito e fortalecendo o seu espírito, mas ele vai também transformando a sua mente. Então a sua mente, ela não foi recriada, ela vai sendo transformada, vai realmente acontecendo. Eu falei isso em outras séries para trás, a gente sempre fala sobre isso, né? A sua mente vai sendo completamente transformada. Por quê? Essa mente precisa ser transformada para refletir a sua verdadeira identidade. Porque senão, o que vai acontecer? A mente velha, a mentalidade velha não vai estar condizente com sua identidade nova, que é o seu espírito. Então você precisa agora aprender quem você é. A pessoa que você pensa que você era é o que você aprendeu. O que você aprendeu até hoje, com a mente sem estar renovado na palavra, te transformou numa pessoa, certo? Né? A gente foi aprendendo valores, gostos, a gente foi aprendendo com os nossos pais, a gente foi aprendendo tradições, a gente foi aprendendo um monte de coisa com o sistema desse mundo, certo ou errado? Isso nos transformou numa pessoa, num tipo de pessoa, num tipo de personalidade. Esse tipo de pessoa que nós fomos transformados, né? Com o que a gente foi aprendendo no sistema desse mundo, não significa que não é quem nós temos. Como é que eu posso falar isso em português? Não é quem nós temos que ser. Não é quem nós temos que ser, não é a melhor forma. Não é a nossa identidade verdadeira. Então, muitas pessoas, elas pensam que são uma coisa, mas elas não são aquilo. Por exemplo, uma pessoa, ela aprende na família ou de repente na escola, ela aprende que ela tem vergonha de tudo e ela começa a incorporar isso dentro da sua personalidade. E ela fala, eu sou uma pessoa envergonhada. Então, baseado nas experiências que essa pessoa teve, no que ela ouviu falar na escola, nas experiências que de repente ela teve com amiguinhos, na escola crescendo, ainda pequeno, de repente na família, e aí de repente os pais falam, não, você é muito tímido, você é muito envergonhado, e ela começou a ouvir aquilo, e ela foi crescendo com essas experiências. Então a pessoa, ela aprendeu a pensar, poxa, então eu tenho várias evidências que me mostram que eu sou envergonhado, o meu comportamento me mostra que eu sou envergonhado. Então essa pessoa, ela adota a vergonha como sendo parte da personalidade dela. E aí essa pessoa recebe Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador, e ela começa a meditar na palavra, ela começa a aprender com Deus, ela começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai treinando, o espírito dela vai ficando fortalecido, a mente dela vai aprendendo como Deus pensa. Essa pessoa vai começar a experimentar a ousadia. Essa pessoa vai começar a pensar a ousadia. Essa pessoa vai começar a aprender que Deus me criou a imagem e semelhança dele e Deus não é envergonhado. Eu vou ficando parecido com Deus. E aí você percebe, essa mentalidade, eu estou dando um aspecto, né, um tipo de pensamento. Existem um monte de pensamentos que nós aprendemos a pensar que não estão alinhados com a palavra de Deus. E isso nos faz o quê? Nós pensamos que somos uma coisa e não somos. Ou seja, nós estamos nos definindo pela mentalidade velha. A nossa mente não é a nossa identidade. A nossa mente precisa refletir a nossa identidade, que é o nosso espírito. Então, muitas pessoas, porque não sabem quem são, e nós não tem como nós nos darmos ao luxo de vivermos aqui na Terra, especialmente nesse fim dos tempos agora, sem saber quem nós somos de verdade. Nós temos que saber quem nós somos. Então, essa pessoa, ela começa a aprender que a vergonha era um padrão mental que ela tinha, mas ela não é envergonhada. Ela pode ser uma pessoa mais aquietada. Algumas pessoas falam mais do que outras, algumas pessoas são mais agitadas do que outras. Ser quieto é ok. Agora, ser envergonhado não é ok, porque a vergonha não vem de Deus. Você não tem nada para se envergonhar. A vergonha não faz parte de quem Deus é. Então você começa a aprender e fala, meu Deus, mas eu pensava que eu era envergonhada. E você vai começar a ver que você vai entrar
em quem você é de verdade. Peraí, eu sou uma pessoa ousada. Eu posso ser uma pessoa mais quieta, mas eu sou uma pessoa ousada. Eu não tenho vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de ninguém. Você percebe? Aí o que acontece? Essa mentalidade de vergonha vai sendo substituída e agora você tem ali ousadia. Então essa porção da sua mente, ela é transformada. Isso vai refletir no seu cérebro. E aí a transformação vai acontecendo, porque no seu espírito você é ousado. Não existe medo no seu espírito. Não existe deformação no seu espírito. Existe na mente por padrões mentais errados. Um padrão mental de medo. Nossa, eu sou extremamente medroso. Uma pessoa pode falar. Ela cresceu tendo experiências de medo, ela cresceu alimentando pensamentos de medo e o diabo injetando pensamentos de medo, separação, vai morrer, não vai dar certo, vou perder tudo. E essa pessoa foi nutrindo esse pensamento de medo. Então ela pensa o quê? Sou uma pessoa medrosa, sou uma pessoa medroso. Essa pessoa adota isso como parte da mentalidade. E isso é o quê? Uma mentalidade velha. Essa mentalidade não condiz com a mentalidade nova de uma pessoa nascida de novo, filho e filha de Deus. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, no final dessa mensagem você vai ter a oportunidade de fazê-lo. Não existe vida sem Jesus. E se você está assistindo essa mensagem, já recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não é uma criatura de Deus, você não é nem um servo de Deus. Você pode servir a Deus, mas você serve a Deus como filho. É muito diferente um filho servindo e um servo servindo. Você serve, mas você tem status de filho. O seu servir não muda o seu status. Ah, eu sou um servo de Deus. Não, eu não sou serva de Deus. Eu sou filha de Deus e eu sirvo o meu Pai com todo amor, com toda vontade, com toda dedicação. Eu sirvo o meu Pai, mas eu não sou serva de Deus. Se você está acostumado a falar que você é servo de Deus, que você é filho de Deus, arranca isso do seu vocabulário. Você é filho de Deus. Se você é homem, se você é mulher, você é filha de Deus. Isso faz toda a diferença. A Bíblia fala que o servo não sabe o que pensa, o que faz o seu Senhor. Ele fala, nós somos filhos de Deus. Eu queria ler para vocês Colossenses capítulo 3, versículo 2, que ele fala assim: coloque a sua afeição. Algumas outras traduções falam atenção, que é a mesma coisa que, ó, se eu tô focando a minha atenção, eu tô focando a minha mente consciente. Então é a mesma coisa, afeição, atenção, mente consciente. Então foque a sua mente consciente, a sua atenção ou a sua afeição, aí você escolhe a versão que você quer. Foque aonde? Nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Meu Deus do céu, especialmente nos dias de hoje, se uma pessoa está focando nas coisas da terra, essa pessoa vai sofrer muito. Por quê? Porque o sistema desse mundo, ele é doido, ele varia, ele é cheio de mentiras, ele não tem segurança para ninguém. Deus não criou a gente para viver dependente do sistema desse mundo. Nós temos o reino de Deus. E o reino de Deus são as coisas do alto, são parte do reino de Deus. Tudo que é do reino de Deus são coisas do alto. Então, quando a gente, mesmo estando aqui na terra, quando nós focamos a nossa atenção nas coisas do alto, aquela mensagem de ontem que a gente falou sobre fadiga mental e física não vai acontecer. Você vai estar constantemente monitorando dentro de um estado de descanso. Quando vier a tentação, quando vier uma circunstância para você ficar lá, se começar a ter fadiga, o Espírito Santo vai te mostrar, você fala, não vou entrar nisso. Você vai viver num constante descanso. Deus tem essa vida pra gente. Então ele fala, coloque a sua atenção, né, a sua mente consciente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, pra gente fazer isso, quanto mais a gente foca nas coisas do alto, mais a gente vai aprendendo quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. O que isso significa? Filhos de Deus pensam como Deus, falam como Deus, agem como Deus. Ele fala aqui em 1 Pedro 1:22, ele fala assim, vendo que você tem sido purificado, tem purificado a sua mente, sua alma, mente é a mesma coisa, né? Ao obedecer a verdade através do Espírito, com um amor que não é fingido, um amor verdadeiro com os irmãos. Veja que vocês amem uns aos outros com um amor puro, fervoroso. Então a gente vê aqui em 1 Pedro 1:22 que como a forma de nós purificarmos a nossa mente, de nós transformarmos a nossa mente é o que? Obedecendo a verdade através
do amor que não é fingido. Então, olhe, presta atenção nisso. Uma pessoa, ela pode memorizar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela pode citar as escrituras, mas se essa pessoa não coloca, se ela não coloca o conhecimento revelado que ela recebe de Deus em prática e anda em amor, essa pessoa não vai ter a mente renovada. A nossa mente só é renovada quando a gente coloca o que a gente aprende na palavra em prática, em amor. Ponto final. Ponto final. Então, claro que todos nós estamos crescendo no nível de amor, né, em que nós estamos andando. Mas se a gente anda, o importante é cada um de nós andarmos na luz que a gente já tem. Então, eu ando, o pecado é violação da luz. Eu sabia, eu podia ter feito diferente, mas eu errei. Então, eu errei, eu podia ter feito diferente. Não é assim, eu fui pego de surpresa, não. Isso aí não é pecado. O pecado é quando você faz violando a luz que você já tem. Aí, qual é a provisão para isso? 1 João 1,9, né? Que se você pecar, confessar os seus pecados, ele é fiel e justo, ele perdoará você de todo pecado e limpará você de toda a injustiça, né? Então, o que acontece? Quando eu ando na luz que eu já tenho, né? Quando eu ando na luz do que Deus já me deu, no conhecimento revelado que eu já tenho, e ando em amor, a minha mente vai sendo mais e mais renovada, purificada. Ela vai ficando pura, você vai ficando puro, você vai ficando uma pessoa que acredita no melhor do outro. Você vai tendo essa pureza de Deus, ela vai começando a permear em você, né? O seu espírito, ele já é totalmente puro. A mente vai sendo purificada, vai sendo transformada na palavra. Então você e eu temos cada vez mais que aprender quem nós somos. Nós não podemos nos dar ao luxo de viver na mentalidade velha. Uma pessoa filha de Deus, nascida de novo, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, vivendo com uma mentalidade de mendigo. Não combina. A nossa mente tem que subir para alcançar o nosso espírito. A nossa mente tem que subir para pensar os pensamentos de Deus. Ele fala novamente, eu já citei isso outra vez, mas eu vou citar de novo hoje. Romanos 8,6 que fala, porque ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Deus não criou a gente, é desnecessário nós vivermos uma vida de sufoco, na derrota, no sofrimento. É desnecessário. Ele nos deu a palavra, ele nos deu o Espírito Santo dentro de nós, ele nos deu os 5 dons ministeriais no corpo de Cristo, pregações ungidas, que a gente vai se expondo, unções específicas que ele derramou sobre homens e mulheres de Deus, que nós vamos nos expondo a essas unções, nós vamos recebendo ministração de Deus e nós vamos sendo o quê? Crescendo de glória em glória. Nós vamos alcançando níveis maiores e maiores de liberdade. Na verdade, a nossa mente vai sendo arrancada do sistema desse mundo. Então você está aqui, mas você não depende de nada disso. Você anda em vitória e você faz uma revolução onde você pisa. Porque você está convicto, você sabe quem você é em Deus. É muito maravilhoso. Gálatas 4, de 6 a 7, ele fala assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os seus corações, clamando, Abba, Pai. Portanto, você não é mais um servo. Olha aí. Você não é mais um servo, mas um filho. Fala assim, eu sou filho ou filha de Deus. Você é um filho. E se um filho, então herdeiro de Deus através de Cristo. Um herdeiro, ele não faz nada para herdar a herança. Ele só precisa nascer na família. Então toda pessoa nascida de novo já nasceu dentro da família de Deus. Essa pessoa agora é um herdeiro, uma herdeira de Deus. Meu Deus do céu. Agora a gente precisa fazer o quê? Aprender a pensar como herdeiros. O mundo está cheio de mentiras. O diabo é o pai da mentira. Ele só tem mentiras para oferecer. E sabe o que o diabo fala para cada filho de Deus? O tempo todo? Você não vale nada. Você não merece nada. Deus não te ama. A palavra de Deus não vai acontecer na sua vida. E esse negócio de prosperidade aí, e essa cura, Deus não vai te curar. Ele está te ensinando, está te provando. O diabo está constantemente... E essa confusão mental, você é maluco. Você vai perder a cabeça. Ele fica constantemente mentindo. Por quê? Porque ele não quer que você saiba que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, e ele já é derrotado e vencido e destronado, e quanto mais você aprende quem você é, a autoridade que Deus te deu, o poder que Deus te deu, meu Deus, você pisa na cabeça do diabo, ele está debaixo dos seus pés. Ele é tão
ele é tão insignificante, tão derrotado, que ele não fica nem na sua altura, não chega nem no seu joelho, nem no seu tornozelo. Ele está debaixo dos seus pés. Então é extremamente importante você saber quem você é. Por isso que não dá para nós nos darmos ao luxo de ficarmos, a palavra de Deus, legal, depois eu leio. Não, isso aqui, a Bíblia fala em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. O justo viverá pela fé. Então eu dependo, a minha vida diária, as minhas decisões diárias dependem do que o meu Pai está comunicando ao meu espírito, através da palavra. Aí a palavra sai do livro e entra dentro do meu espírito. E aí eu ajo em cima do que Deus me fala, nas direções que Ele me dá. A minha vida fica boa, mesmo numa pandemia, mesmo num sistema que é cheio de mentiras. E aí, enquanto o mundo inteiro está se desesperando e indo para baixo e afundando, os filhos de Deus que são intrépidos, que são aqueles que se entregam para Deus com tudo, que não se conformam com uma vida só de ir para a igreja e ir para o céu, mas aqueles filhos que querem ter uma vida transformada aqui na terra e ter vitória. E quando sair daqui, ficou velhinho, se Jesus demorar a voltar, quando chegar na glória, cheio de frutos para dar para Deus, essas pessoas, elas são essas pessoas que vão ter vitória. A vida dessas pessoas vai estar constantemente ficando igual Provérbios 4,18 fala, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que fica mais e mais brilhante até o dia perfeito. Ou seja, a vida dessas pessoas só fica melhor e melhor e melhor. E o mundo não entende nada e fica até como se fosse, as pessoas falam, como é que você consegue não se preocupar, ficar nesse descanso com tudo que está acontecendo? As pessoas não conseguem entender você, elas não vão conseguir entender você. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa agradar as pessoas, você não precisa se fazer entendido para as pessoas, você precisa obedecer Deus, você precisa amar Deus e você precisa amar as pessoas. E aí, a linguagem do amor, ela passa por cima de qualquer opinião, de qualquer coisa. Quando as pessoas falam, não, eu não gosto de você, você só dá um sorriso e você fala, porque você não me conhece. Se você me conhecesse, você ia gostar de mim, porque eu sou uma pessoa muito querida. Então você habita no amor, não existe armas que o diabo consegue trazer contra o amor, ele não consegue ser eficaz contra o amor. Então você vai andar, lembra que eu falei? Na freeway, na via expressa, na direção certa, com vitória em cima de vitória, em cima de vitória, e nenhum mal vai conseguir ter velocidade suficiente para te alcançar. Então você não só vai na direção certa, mas você vai rápido, e você vai estar sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Isso é uma vida de sucesso, obedecendo Deus, dando glória a Deus, engrandecendo o nome dele, arrancando vidas do inferno, trazendo mais e mais pessoas para Jesus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nós precisamos saber quem nós somos, mais e mais e mais. Cada dia que eu passo na palavra, aprendendo com o Pai, orando em línguas, conversando com o Pai, eu vou sendo transfigurada. Você vai sendo transfigurado, parecendo mais com Jesus. Meu Deus. Isso é poderoso demais. Isso não é automático que acontece. Isso é um compromisso que você faz diariamente. Eu tenho falado isso direto. E eu não me canso de falar, porque a gente vai falando, né? Porque aí que acontece? A pessoa fala, é mesmo, eu preciso passar tempo com Deus. Porque o que acontece? Não dá pra gente ficar de bobeira. O diabo não tá brincando de ser diabo. Não dá pra gente brincar de ser crente. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um inimigo. Não dá pra ignorar que nós temos um inimigo. Agora, o que a gente vai fazer? Ficar apavorado? Eu tenho inimigo agora. Não. Deus nos deu. Ele nos deu aqui a palavra. Ele nos deu o Espírito Santo dentro de nós. Ele fala pra gente não... Ele fala, não fique ignorante quanto aos desígnios do inimigo. Então, eu não fico focando inimigo. E também não falo, aí não existe. Existe o equilíbrio. Eu não fico falando do diabo toda hora e eu não fico... fingindo que ele não existe. Não pode falar diabo. Não. A Bíblia fala pra gente não ser ignorante quanto aos desígnios do diabo. Então eu preciso aprender como ele opera, eu preciso aprender quem eu sou. 3 coisas extremamente importantes que a gente precisa. Aprender quem Deus é, saber quem Deus é, saber quem nós somos em Deus, saber quem o diabo é. Tudo no mundo espiritual funciona com autoridade, com rankings, com posicionamentos. Então, o diabo sabe quem nós somos, ele sabe quem os filhos de Deus são. Agora, nós não podemos ficar de bobeira. Eu não valho nada. Isso não é pra mim. Não, você vale muita coisa. Sabe por quê? Porque o maior preço que podia ter sido pago na história do mundo e que já foi pago, que nunca vai ter um preço que chegue nessa altura, foi pago pela sua vida, que só o sangue de Jesus pode pagar. Nenhuma prata, nenhum ouro, nenhum diamante, nenhuma pedra preciosa, nenhuma riqueza da pessoa mais rica que existe, nada disso seria suficiente
para comprar a sua vida, para redimir a sua vida. E você é tão precioso para Deus que você foi comprado por Deus. O seu valor foi definido pelo tanto que Deus estava disposto a pagar pela sua vida. Isso é poderoso demais. Sabe quando a pessoa vê de repente um carro que fala assim, nossa, quanto custa aquele carro? Um carro super top, super bacana. E o pessoal fala, aquele carro ali é R$1 milhão. Aí o outro fala, não pode ser. Um carro desse não vale R$1 milhão. Na verdade, para quem pagou R$1 milhão por aquele carro vale R$1 milhão. Porque o valor ele é definido por quanto alguém está disposto a pagar. E Deus estava disposto e ele fez isso. Ele pagou pela sua vida, pela minha vida. Ele deu o melhor dele para resgatar as nossas vidas, arrancar as nossas vidas da mão do diabo. Então, quando o diabo vier falando que você não vale nada, olha só, sua conta bancária tá vazia, olha a sua circunstância, você tá sem emprego, olha essas doenças, olha essas circunstâncias na sua vida, você fica só com aquela certeza dentro de você e fala, é verdade. Então, como é que o preço mais alto foi pago pela minha vida? Eu sou muito importante para Deus. Aí você começa a aprender quem você... Não importa, você começa a aprender quem você é em Deus e você começa a crescer. Você vai ter manifestação. Se você começar a aprender a colocar em prática o que você aprende, você vai ter manifestação. Deus, ele garante a palavra dele, ele não mente. É impossível Deus falhar. É impossível uma pessoa ser praticante da palavra, fazer o que Deus ensina e não ter resultados. É impossível. É maravilhoso demais isso. É maravilhoso demais. Não importa onde você esteja hoje, como esteja a sua conta bancária, não importa o seu histórico familiar, de onde você nasceu, se o seu sobrenome é considerado importante ou se o seu sobrenome não é considerado importante, não importa quem você conhece, não importa nada. Se você terminou a faculdade, se você terminou o segundo grau, se você é analfabeto, se você... Não importa nada. Quantos anos você tenha, não importa. O que importa é que você é muito precioso para Deus, que somente o sangue de Jesus, que foi o melhor de Deus, ele entregou para resgatar a sua vida. Então agora deixa eu te dar uma notícia excelente, você precisa aprender quem você é. A sua mentalidade não pode ser velha. Velha que eu quero dizer não é de idade, é uma mentalidade velha, uma mentalidade que já passou. Você não é uma velha criatura, você nasceu de novo, a sua mentalidade tem que refletir a sua nova identidade, que é o seu espírito, mentalidade nova. O que Deus fala sobre mim, essa é a minha mentalidade nova. Então eu queria deixar você com essa mensagem hoje. Nós estamos nos últimos dias. Não dá para nós nos darmos ao luxo de viver uma vida só folheando a Bíblia e assistindo o noticiário. Vai ficar no sofrimento. Deus não criou a gente para ficarmos no sofrimento. Ele criou a gente para ter uma vida de vitória. Você acorda já dando louvor, glória a Deus, porque o seu espírito está tão fortalecido, você está tão cheio do fogo do espírito, você está com a sua mente treinada na palavra, vem aquele sintoma, aquela sensação, aquela emoção tóxica e você já rebate, você não aceita aquilo, você já começa seu dia com vitória, você já conquista a vitória, você já garante a vitória antes de levantar da cama, orando em línguas, conversando com Deus, você já vence qualquer situação do dia de manhã antes de sair de casa. A gente tem que viver, a gente não pode ficar de bobeira. Então eu quero encorajar você. Tem uma série chamada Emocionalmente, Espiritualmente Forte, né, que foi um estudo que a gente fez em cima do livro do Dave Robertson, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Eu quero encorajar você a assistir essa série. Tem também uma série chamada Mente Transformada, Combatendo o Bom Combate da Fé também. Várias estratégias que Deus vai nos dando, ensino em cima de ensino, preceito em cima de preceito, para nós o quê? Crescermos e avançarmos e não darmos nenhuma chance pro diabo atuar na nossa vida. Então, e a Bíblia fala que a gente precisa ter o conhecimento. Sem conhecimento as pessoas perecem, né? Então o conhecimento vai chegando e você vai ficando robusto e você vai colocando o que você aprende em prática. Ninguém vai te parar e você vai andando em amor, obviamente, porque o amor só funciona, a fé só funciona através do amor. E aí a gente coloca o amor em prática, a nossa mente vai sendo renovada e a nossa vida vai dando glória a Deus. E nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Então eu queria deixar para você essa mensagem hoje. Se você está assistindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, como eu falei, tá entrando um áudio agora bem rápido, você vai ter a oportunidade de fazê-lo e receber o batismo com o Espírito Santo também, se você ainda não recebeu. E eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Nós estamos de volta amanhã, então, dando continuidade a essa série. Deus abençoe todos vocês. I love you.
Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial.
não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir, e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito, você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo: Deus me direciona em todas as situações, através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.